Mas hoje nós vamos refletir um pouco sobre a vida de João Batista, e o título do sermão está aí, um pregador nada convencional. João Batista era um pregador não muito convencional para o tempo em que ele viveu. Você pode abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 8. Marcos, capítulo 1, do 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: Preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: Depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Amém. Palavra do Senhor. Irmãos, com certeza, João Batista é uma das figuras mais icônicas que a gente tem lá no Novo Testamento. Eu costumo dizer que ele é o último profeta nos moldes assim do Antigo Testamento. Até porque nós sabemos que depois da ressurreição de Cristo, os apóstolos ficaram lá com o papel de doutrinar a igreja, e o que eles faziam era muito parecido com o que os profetas faziam lá no Antigo Testamento. Então, eu costumo dizer que o último profeta nos moldes do Antigo Testamento seria, então, João Batista. Só que João Batista tem muitas atitudes, e os irmãos vão ver no decorrer da nossa reflexão aqui, que desafia nós pastores e desafia também todos nós que somos cristãos. O conteúdo da mensagem de João Batista era muitas vezes um conteúdo difícil de ser assimilado. Muitas vezes nós vemos até que ele era meio, desculpa a expressão, mas ele era até meio desbocado. Ele chegava, falava para as autoridades religiosas da época, ele denunciava na frente deles os pecados, o que eles faziam, principalmente fariseus, sacerdotes. Ele falava da corrupção no templo, ele falava da hipocrisia também dos fariseus, coisa que até Jesus Cristo veio confirmar depois. Ele era uma pessoa que não tinha medo, ele realmente pregava, ele falava, ele precisava pregar e falar a verdade, já que ele era o responsável por preparar o caminho de Jesus Cristo. Na verdade, a missão dele era preparar o coração das pessoas para ouvir a mensagem de Jesus Cristo. E eu fico impressionado, irmãos, aqui, no primeiro momento, no modo como Deus age. Onde muitas vezes Deus usa aquelas pessoas que ninguém daria nada por elas. Existiam sinagogas naquele tempo, existiam lugares, nas próprias ruas de Jerusalém, existiam pessoas que pregavam, mas principalmente nas sinagogas. As pessoas iam até a sinagoga e ali eles ouviam os fariseus, ouviam os sacerdotes que ensinavam a palavra, ensinavam a Bíblia para eles. Mas João Batista pregava no deserto. E a Bíblia fala que toda a Judéia e outros povos chegavam até o deserto para pregar, para ouvir, na verdade, João Batista. Eu fico pensando, você tinha o conforto de uma sinagoga, você não precisava ir para o deserto para ouvir uma mensagem, porque nas ruas mesmo tinham pregadores naquele tempo. O que era que levava aquelas pessoas até o deserto para ouvir a mensagem de João Batista? Por que ir para o deserto ouvir uma mensagem?
Já no tempo de Jesus, no Novo Testamento, o deserto não era um lugar onde as pessoas costumavam ir para ouvir pregações. Eles passavam pelo deserto, geralmente, quando iam viajar, quando precisavam passar, porque iam fazer alguma viagem. Mas as pessoas estavam atrás da mensagem de João. E a grande diferença da mensagem de João Batista para a mensagem dos fariseus e dos sacerdotes era porque a mensagem dele tocava no coração das pessoas. Ele pregava o arrependimento. E sabe, irmãos, entenda que a mensagem de Deus muitas vezes é pregada no deserto. Mas por que nós não vamos para o deserto? Sabe por quê? Porque ir para o deserto dá trabalho. O sol é forte, o perigo do deserto, existem perigos no deserto, não é um lugar confortável. Quantas vezes nós não preferimos o conforto da nossa casa na internet do que vir para a igreja? Quantas vezes nós temos toda aquela dificuldade de sair da nossa zona de conforto simplesmente para que a gente não se incomode? Mas muitas vezes, irmãos, ouvir a palavra do Senhor implica justamente em a gente precisar ir para o deserto. É por isso que eu digo que João Batista desafia qualquer pregador contemporâneo. Porque ele pregava em um lugar onde as pessoas não costumavam ir, pregava lá debaixo do sol, mas as pessoas estavam lá, ouvindo uma mensagem que tocava no coração delas. Mas sabe, duas outras coisas ainda faziam com que João Batista não fosse um pregador tão convencional. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 6, que nós lemos, diz assim: João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Você parou para pensar que João Batista também não se vestia como era comum lá naquele tempo do Novo Testamento? Até em filmes que a gente assiste sobre a vida de Jesus, a gente vê que as pessoas já usavam roupas de tecido mesmo. Mas João Batista usava uma roupa de pele de camelo, o que fazia com que ele fosse um cara até meio estranho. E até o modo também como ele se alimentava. Gafanhoto com mel silvestre. Eu confesso que eu pesquisei para saber se gafanhoto era uma iguaria daquela época. Se as pessoas tinham o hábito de comer gafanhoto com mel naquela época. E o que eu percebi é que justamente o gafanhoto, ele aparece, né, em plantações. Ele aparece para devorar muitas das plantações. Muitas vezes, né, os exércitos lá no Antigo Testamento eram comparados a gafanhotos que chegavam e saíam destruindo tudo. Mas o que eu percebi é que o gafanhoto, ele era uma comida de pessoas pobres daquela época. Era uma comida de pessoas que viviam na simplicidade. Talvez por ser fácil de pegar, ou porque, não sei, mas era um alimento consumido sim naquela época, mas para pessoas mais humildes, para pessoas mais pobres. E quando eu vejo a vida de João Batista, eu vejo que tudo isso faz sentido. Os irmãos se lembram que João Batista era de linhagem sacerdotal. O pai de João Batista era sacerdote. E o sacerdócio era passado de pai para filho. E naquele tempo o sacerdote tinha muito poder. O sacerdote tinha dinheiro. Mas a forma como João Batista se vestia e o seu alimento implicava dizer que ele tinha renunciado à sua linhagem sacerdotal para viver o seu chamado profético. O sacerdote se vestia com a estola sacerdotal, a roupa com 12 pedras preciosas diferentes, representando as tribos de Israel. Mas João Batista se vestia com pele de animal. Ele renunciou a sua linhagem sacerdotal para viver o seu chamado profético. E isso, irmãos, porque nós sabemos que no tempo de Jesus, lá no Novo Testamento, o templo estava totalmente corrompido. Existem muitos relatos de corrupção, existem relatos de desvio de verba, existem relatos de corrupção das mais diversas ali no templo, lá na época do Novo Testamento. E João renuncia à sua função sacerdotal. Sabe por quê, irmãos? Porque nós já estamos cansados de saber que luz não se mistura com trevas.
João Batista era uma pessoa que não fazia concessões. Ele vivia o que ele entendia que era de Deus para a sua vida. Ele não fazia concessões. E esse seja um dos grandes problemas do cristianismo hoje. São as concessões que nós fazemos, que muitas vezes implica em corrupção, ou que muitas vezes implica em renunciar à vontade de Deus. Quando João Batista percebia lá o templo corrompido, eu acredito que ele dizia, eu não me encaixo aqui. É muita corrupção. Nós sabemos que a luz e as trevas não se misturam. E esse é um dos grandes males do nosso tempo. Nós somos chamados para ser luz, mas muitas vezes fazemos questão de viver em trevas. Somos chamados para iluminar, mas às vezes a nossa luz é tão fraquinha que é o mesmo que está em trevas. Já foi o tempo, irmãos, e até foi dito aqui recentemente em nossa igreja, que Satanás se preocupava em tirar pessoas da igreja. O que ele mais quer é colocar não crentes dentro da igreja. E eu não posso deixar aqui de falar de C.S. Lewis. C.S. Lewis escreveu um livro chamado Cartas de um Diabo para o seu Aprendiz. E nesse livro, ele imagina, né, um diabo escrevendo cartas para um outro diabo, que na verdade era sobrinho dele, apenas uma história de ficção, ensinando estratégias para afastar o cristão dos caminhos de Deus. E olha o conselho que ele dá para esse diabo. Tá? O nome dele na ficção é Maldanado. E o nome do seu sobrinho é Vermelindo. Olha só. Em sua próxima carta, quero que você me preste sem falta um relatório completo das ações do paciente. O paciente seria o alvo deles, né? A guerra do paciente, a guerra. De modo que possamos analisar se estaremos mais propensos a torná-lo um patriota extremo ou um pacifista militante. Isso aí ele escreveu na década de 40. Parece que ele escreveu ontem. A estratégia de Satanás para afastar cristãos da igreja. Tornar um patriota extremo ou um pacifista militante. Entenda, irmãos, de uma vez por todas, que Deus não está em nenhum movimento mundano. Amém? Por mais que esse movimento muitas vezes use o nome de Deus, está usando o nome de Deus em vão. Deus não está em nenhum movimento que seja mundano. Onde é que Deus está? No deserto. Através de pregadores como João Batista, que pregava a palavra, que alcançava o coração das pessoas, que pregava o arrependimento. E ali as pessoas tinham a sua vida transformada, e a Bíblia diz que ele pregava e batizava as pessoas, falava do arrependimento. Enquanto muitas vezes o ensino dos fariseus se resumia em simplesmente ler a Bíblia, mas muitas vezes era uma explicação que revelava a própria hipocrisia deles. João Batista pregava o arrependimento. Deus está em movimentos como o movimento de João Batista, que preparava o coração das pessoas para receber a mensagem do Evangelho. Está lá nos versículos 2 e 3 que nós lemos. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Irmãos, a pregação do Evangelho nada mais é do que o preparo para que a pessoa receba Jesus Cristo em seu coração. A pregação do Evangelho nada mais é a oportunidade que a pessoa tem de abrir as portas do seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo. E assim a pessoa ter a sua vida transformada. Uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem que transforma, uma mensagem que faz com que realmente nós possamos ser chamados filhos de Deus, e todos nós fomos chamados para preparar corações para receber a mensagem do Evangelho. Mas para isso, muitas vezes, nós precisamos estar no deserto. Nós precisamos estar em lugares onde muitas pessoas não querem estar. E parece que nós vivemos nessa sociedade
de valores invertidos, onde aquilo que deveria ser o mais importante, a vontade de Deus que deveria ser mais importante, muitas vezes está em segundo plano nas nossas vidas. E, novamente, eu cito aqui C.S. Lewis, no mesmo livro, lá na página 50. Olha só que interessante, uma outra estratégia aqui, viu? Uma vez que você tenha feito do mundo um fim e da fé um meio, terá quase conquistado o seu homem. E faz muito pouca diferença que tipo de fim mundano ele esteja perseguindo. Desde que os encontros, as panfletagens, as políticas, os movimentos, as causas e as cruzadas importem mais para ele do que as orações, o sacramento e a caridade. Ele será nosso. E quanto mais religiosos nesses termos forem os homens, mais seguramente os teremos em nossas mãos. Há jaulas repletas de gente desse tipo aqui embaixo. Com carinho, seu tio maldanado. Muitas pessoas se desviaram do caminho por causa disso. Porque deixaram que as panfletagens, as políticas, as cruzadas, fossem mais importantes do que as orações, do que o estudo da palavra, do que a prática da caridade. E a grande verdade é a seguinte, irmãos. Existe uma gaiolinha bem quentinha lá no inferno, esperando todos aqueles que colocam os princípios mundanos acima da palavra de Deus. Por outro lado, existe também a palavra de Jesus Cristo, que diz: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Tem uma gaiolinha e tem uma morada lá em cima. Uma gaiolinha quentinha lá embaixo. E uma morada lá em cima, esperando você. Quando a gente aprende a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, como João Batista fez, quando a gente enxerga o nosso chamado, e a gente entende que Deus está nos chamando para evangelizar, quando nós entendemos, irmãos, que o que mais importa na nossa vida são as orações, o estudo da palavra, a caridade, o nosso lugar lá em cima está reservado nos braços do Senhor. A morada que Jesus Cristo prometeu para cada um de nós está reservada. Mas eu vejo aqui ainda 2 sentimentos ou 2 princípios que João Batista viveu, que nós cristãos também devemos viver. Só que agora lá no Evangelho de João, o Evangelho de João, capítulo 3, do 26 ao 30, diz assim: e foram até João, no caso os discípulos de João foram até ele. Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe dado pelo céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos resgatar a alegria de servir. João Batista, sem sombra de dúvidas, era um grande pregador. Ele pregava a palavra, preparou o coração das pessoas para ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Mas em nenhum momento João competiu com Jesus. Muito pelo contrário, né? Ele vai ainda mais além. E ele diz: o que importa agora é que ele cresça e que eu diminua. Eu cumpri a minha missão. Os discípulos dele chegam lá preocupados, mas mestre, olha, Jesus está fazendo a mesma coisa que você deu testemunho dele, e ele está lá fazendo a mesma coisa. Ele está batizando, ele está pregando. E ele fala: é assim que tem que ser. Em nenhum momento João Batista competiu com Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos resgatar a alegria de servir a Jesus Cristo. E sabe quando foi que eu aprendi, de forma bem prática, aquela palavra que Jesus dá, que nós devemos ser como crianças? Foi quando o Ian nasceu. Passou o tempo, o Ian começou a vir para a igreja, e todos os dias, tanto na quarta-feira como no domingo,
ele fica feliz, alegre, porque vem para a igreja. Eu peço até licença, mas o pastor Farley postou um vídeo no Instagram com o Samuel chorando, querendo vir para a igreja, não foi? Quero vir para a igreja Batista do Farol. E a oração que eu faço é: Senhor, que eu seja como essas crianças. Que essa alegria de renovar, essa alegria de servir, a alegria de vir para a casa do Senhor, seja sempre renovada em minha vida. Porque todos nós precisamos ter essa mesma alegria de servir. E o grande problema é quando a vinda à igreja, irmão, se torna simplesmente parte da nossa rotina. Eu nem sei qual é, talvez, o seu sentimento de estar aqui hoje. Eu não sei se você está feliz. Eu não sei se você faz desse encontro mais um encontro especial, um encontro onde você vai ouvir a palavra do Senhor, um encontro que você está com o coração aberto para ouvir a mensagem do Evangelho e que a sua vida seja transformada, ou se simplesmente você vem porque é quarta-feira e já venho todo dia, hoje eu vou de novo. Eu não sei qual é o seu sentimento, mas o que eu sei é que a alegria de servir ao Senhor precisa ser resgatada em nossas vidas. E o Senhor é capaz de renovar a verdadeira alegria. João não apenas se alegra com o destaque de Jesus, mas ele se vê ali, né, como um amigo do noivo. Ele fala: eu estou feliz porque o noivo chegou, o noivo é meu amigo. Sabe, irmãos, qual é a maior recompensa que nós podemos ter aqui na terra por servir a Jesus Cristo? É simplesmente, a maior recompensa é a alegria de servir. É a alegria de se declarar servo do Senhor. É a alegria de se declarar uma pessoa que ama estar na casa do Senhor. É renovar aquele sentimento que um só dia na presença do Senhor vale mais do que quantos? 1000 dias. Isso precisa ser renovado em nossas vidas. Eu lembro que muitas vezes, quando era adolescente, eu saía do colégio, estudava de manhã, saía do colégio Batista, a gente vinha, estudava muita gente na mesma sala daqui da igreja, a gente vinha para a igreja, passava a tarde na igreja jogando ping-pong, o pastor Roberto e a tia Cláudia às vezes comprava pizza para a gente comia, eu saía da igreja, ia para o judô, dia de quarta-feira, voltava para a igreja de novo depois do judô. E como era bom estar na casa do Senhor, com amigos de verdade. Banho só no outro dia. Mas eu estava na casa do Senhor. Na casa do Senhor todo mundo é cheiroso, é bonito, né? Na casa do Senhor todos nós somos bonitos aos olhos de Deus. Como era bom poder estar na igreja. Como era bom passar a tarde na igreja com os amigos. Não existe melhor lugar do que este, irmãos. Não existe melhor lugar do que estarmos na casa do Senhor. Mas João Batista também tinha um sentimento, que é um sentimento que nós precisamos cultivar. Nós precisamos cultivar o sentimento de desapego à vida. João Batista viveu esse desapego. Os apóstolos de Cristo viveram esse desapego. O próprio Cristo viveu esse desapego. Como com a gente poderia ser diferente? Lá em Marcos, no capítulo 6, no versículo 20, na verdade, no capítulo 6 de Marcos, acontece, a morte de João Batista. E os irmãos sabem por que João Batista foi morto. Porque denunciou o pecado de Herodes. Só que existe um contraste muito interessante entre João Batista e Herodes. Olha, Marcos capítulo 6, versículo 20 diz assim: porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Mas mesmo sabendo de tudo isso, ele manda cortar a cabeça de João Batista. Às vezes nós agimos como Herodes. Sabemos o que é certo, mas somos apegados demais às coisas materiais. Somos apegados demais às coisas que não valem a pena ter esse apego nosso. O que nós precisamos entender, irmãos, é que o desapego à vida terrena
revela o apego à eternidade. João Batista, ele parece nem ter medo de morrer. O que importa era falar. O que importa era pregar. O mesmo acontece com Paulo. Lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 24, não considera a minha vida preciosa. Ele estava indo para Jerusalém e ele diz, olha, eu sei que o que me espera lá é o quê? É prisão, é açoite, é perseguição, mas eu não considero a minha vida preciosa. O que importa é que eu cumpra a missão que Cristo tem para mim. Esse desapego à vida terrena precisa fazer parte da nossa vida. Claro, um desapego em prol da eternidade. Um desapego para viver a vontade do Senhor. O que nós aprendemos, irmãos, hoje é: procure a palavra de Deus, mesmo que para isso você precise ir para o deserto. É preciso também renovar a alegria de servir a Deus. Se desapegue da sua vida terrena e se apegue à eternidade. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui na tua casa. E nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor e pela tua graça que se revelam a nós na noite de hoje. Eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui junto com os meus irmãos, na tua casa, onde nós temos a certeza da tua presença, Senhor. Neste momento, Senhor, nós, como teu povo, te suplicamos e pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor renove em cada um de nós a alegria de te servir, Senhor. Que, em nome de Jesus, o Senhor nos ensine, Senhor, a procurarmos verdadeiramente a tua palavra, Senhor. Mesmo que para isso precisemos ir para o deserto. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a ter apego à eternidade. E que possamos estar dispostos, Senhor, a renunciar tudo, inclusive a nossa vida, em prol do teu reino, Senhor. Nos dá a segurança de que o Senhor está com a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Nos dá uma noite de paz, uma noite tranquila e abençoada. Abençoa cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém. Amém.